pessoal, esse é o Dicas do Vernalha 3. Hoje a gente vai falar sobre gravação de vídeo com câmeras fotográficas, os prós e contras desse tipo de equipamento numa produção de vídeo. Como a gente vê muita informação por aí a respeito de que de repente uma produção hollywoodiana de cinema utilizou uma câmera como uma 5D da Canon, 7D ou outros modelos aí que existem da Sony, da Nikon, de todos os fabricantes na verdade de câmeras fotográficas que têm modelos que fotografam e filmam, a gente tem que, para começo de conversa, saber separar um pouco do que são fatos e do que é marketing. Então, se vocês imaginarem uma produção cinematográfica, por exemplo, um filme que usou esse tipo de equipamento recentemente foi o Vingadores. E a gente fica pensando assim, em que aquela produção utilizou esse equipamento? Toda cena que de repente tinha uma coreografia muito complexa de ação e que você, para não realizar a cena 10 vezes, 20 vezes, você posiciona 10 câmeras para pegar todos os ângulos, esse é um momento em que utilizar esse equipamento é uma vantagem, porque você utilizar 10 câmeras que custam 3 mil, 4 mil dólares, no lugar de 10 equipamentos de 30, 40, 50 mil dólares ou mais, é uma vantagem financeira muito grande você fazer o chamado multicam com uma câmera mais barata e que tem uma qualidade aí ao menos razoável para esse tipo de situação. Outra questão é a chamada destruição de câmeras, né? A câmera para destruição. Então quando um carro vai capotar em cima, quando vai explodir alguma coisa, quando vai cair uma avalanche em cima do equipamento, qualquer situação dessas em que você vai destruir um equipamento, é outro momento em que é uma vantagem utilizar uma câmera fotográfica dessas que filma, porque ela tem uma qualidade aceitável e o preço dela é baixo o suficiente para que você possa destruí-la sem muita culpa ou sem problemas aí com quem estiver financiando o seu filme. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter. As câmeras fotográficas são usadas no cinema apenas quando elas são uma situação, digamos assim, de custo vantajoso. Não é pela qualidade que algum diretor de fotografia de cinema escolhe esse equipamento. É apenas uma qualidade aceitável para certas situações. Tendo clareza disso, a gente já começa a perceber que esses equipamentos devem ter lá suas limitações. Não tem milagre, né, gente? Não dá para achar que um equipamento que custa aí 1/8 de um equipamento de filmagem profissional de cinema vai dar a mesma qualidade. Mas dá para fazer muita coisa boa com essas câmeras. Então a gente vai discutir um pouco o que é vantajoso trabalhar com ela e o que não é. Quando de repente é mais negócio trabalhar com uma câmera de vídeo e não com uma câmera fotográfica para fazer suas produções. Uma das coisas que vocês vão ter que pensar é o valor investido no equipamento. Se você imaginar hoje as câmeras mais comuns no mercado, que são aí a 5D Mark III da Canon ou a 7D da Canon, para filmagem essas duas câmeras são as mais utilizadas hoje. Quando comparadas aí de repente a uma câmera de vídeo profissional, e eu vou citar alguns modelos da própria Canon apenas para comparação, tá? Eu não sou patrocinado por nenhum fabricante, pelo menos por enquanto não, quem sabe um dia. Se a gente pegar a 5D Mark III com uma boa lente, ela vai ficar aí na faixa de uns 4.300 dólares, 4.500 dólares. A 7D, numa combinação parecida de lente e câmera, vai chegar a uns 1.800 a 2.000 dólares. Então ela vai ter de repente metade do preço, oferecendo uma qualidade aí que é bem próxima do que a 5D oferece. Então, como isso se compara com a câmera de vídeo? Uma XF100, que é uma filmadora já profissional da Canon, ela custa 3.000 dólares. Então, se você considerar, ela está exatamente no meio entre o valor de uma 7D com lente ou de uma 5D também com lente. E é uma filmadora profissional, isso vai ter vantagens e desvantagens. Se eu pegar uma XF300, que já é um topo de linha em termos de filmagem, a gente vê aí documentaristas importantes que trabalham para documentários de TV aí, de um Discovery Channel, de um History Channel, desses documentários muito bonitos que a gente vê na TV, é uma câmera aí com 6.000 dólares de investimento para você tê-la. Então é um pouco mais caro apenas do que uma 5D com lente. Sendo que essas duas filmadoras que eu falei para vocês têm aí lentes que vão ao equivalente em termos de fotografia de 30mm a 300mm de comprimento. Então, se você pensar, é uma versatilidade grande de lente que, se a gente colocar algo semelhante em câmeras fotográficas, as câmeras fotográficas vão ficar mais caras do que uma filmadora.
E aí a gente começa a pensar quais são as diferenças então entre esses equipamentos, além da questão de preço, porque preço você pode então ter uma filmadora profissional ou uma câmera fotográfica mais ou menos nos mesmos valores. Então isso não vai ser um diferencial para você realmente escolher um equipamento ou outro. A questão vai um pouco mais longe. Primeira coisa que vai mudar para quem trabalha com vídeo nessas câmeras, vamos dizer assim, a primeira grande limitação de uma câmera fotográfica é a capacidade dela filmar só 10 minutos aproximadamente de forma contínua. Se você estiver filmando algo que dure 2 horas, 4 horas, de repente um grande evento, você ter que colocar a gravação novamente de 10 em 10 minutos vai ser uma tarefa assim extremamente complexa que vai gerar problemas na hora de editar esse material por causa do enorme número de intervalos. E que uma filmadora, se tiver com memória suficiente, ela pode ficar filmando lá 4 horas, 6 horas, 10 horas ininterruptamente. Então digamos que você vai filmar uma palestra, alguém vai ficar falando lá 40 minutos, 1 hora. Uma filmadora, do momento que você pôs para gravar, ela vai trabalhar continuamente até o fim. Você só precisa monitorar o que está acontecendo, operar um movimento de câmera, zoom, essas coisas, mas não precisa ficar se preocupando com a gravação em si. Então é uma grande vantagem quando você precisa gravar continuamente, trabalhar com câmera de vídeo e não com câmera fotográfica. A 5D Mark III ela já consegue filmar até meia hora aproximadamente, o que é uma vantagem, mas ainda não dá para você, por exemplo, ter um casamento por inteiro, ou uma palestra, mesmo uma videoaula, esse tipo de coisa. Então, se o tempo de gravação for algo importante no trabalho, considera trabalhar com uma câmera de vídeo, uma filmadora, mais do que com uma câmera fotográfica. Esse é um primeiro aspecto, então tempo de gravação. Esse tempo de gravação limitado das câmeras fotográficas se deve ao tipo de formatação do cartão de memória, que exige arquivos que tenham no máximo 4 GB de tamanho. Então vai chegar um determinado tempo de gravação que vai ocupar aqueles 4 GB e com isso você, digamos assim, faz com que a câmera tenha que parar e tenha que começar a gravação de novo para começar um novo arquivo. É isso que acontece. Muita gente pensa que é por causa do aquecimento do equipamento, mas não é verdade. Essas câmeras têm muito pouco problema de aquecimento. O que acontece, na verdade, para ela parar de 10 em 10, 12 em 12 minutos é o tamanho do arquivo que se esgota. Então esse é um primeiro fator, digamos assim, de comparação que a gente vai ter que ter. Um outro ponto de diferença, fora essa questão do tempo de gravação, é a profundidade de campo. Profundidade de campo é aquela área nítida para frente e para trás daquilo que a gente de fato focou. A profundidade de campo é governada por alguns fatores. Um deles é a abertura de diafragma, então quanto mais fechado o diafragma, mais longa é a área de profundidade de campo, quanto mais aberto o diafragma, mais curta essa área. O que acontece para câmeras de vídeo e câmeras fotográficas é o seguinte: o sensor de captura de imagem de uma câmera de vídeo é bastante pequeno. Já o sensor de captura de uma câmera fotográfica é 8, 10, 12 vezes ou até mais do que isso maior do que o sensor de captura de uma câmera de vídeo. Essa diferença de tamanho faz com que proporcionalmente as lentes da câmera de vídeo sejam todas mais curtas. Então quando você tem o mesmo enquadramento, vamos dizer assim, você tem um enquadramento de uma lente 50mm lá na 5D e você vai ter equivalente a isso uma lente 30mm na 7D, você vai ter uma lente de repente com 5, 7mm de comprimento apenas para dar o mesmo enquadramento na câmera de vídeo. Isso se deve a essa diferença de tamanho da lente por conta da área que vai ser iluminada pela lente, que é o tamanho do sensor. Quanto menor o sensor, mais curta proporcionalmente vai ser a lente. Sendo mais curta, a gente está falando de grande angular. Quanto mais para o lado da grande angular a gente vai, mais profundidade de campo a gente tem. Não vou assim entrar no detalhe aí do cálculo da profundidade de campo, que pode ser feito, e tem tabelas aí na internet tal para quem quiser procurar, mas o fato é que você tem mais profundidade de campo em sensores menores e menos profundidade de campo em sensores maiores. Graças a isso, se você está trabalhando com uma câmera de vídeo, você tem mais profundidade de campo. Qual é a vantagem disso? Liberdade de movimento. Então, aquilo que você está filmando, por exemplo, uma pessoa, ela pode se mexer mais para frente e para trás sem sair dessa área nítida e bem focada. Por outro lado, se você está trabalhando com uma câmera fotográfica, com um sensor grande,
Às vezes a pessoa respira, ela sai de foco, dependendo da abertura de diafragma que você está usando. Então, se o foco for uma coisa complexa de ser trabalhada, por exemplo, num evento em que você não tem condição de acompanhar ou controlar ou direcionar aquilo que as pessoas estão fazendo na sua frente, na hora que o foco é complexo, uma câmera de vídeo vai ser mais, digamos assim, rápida e ágil para o seu trabalho. Por outro lado, se você tem controle sobre a situação, é uma condição onde você pode direcionar as pessoas, pedir para elas ficarem mais paradas e tudo mais, aí a câmera fotográfica pode te dar uma condição boa de trabalho. A profundidade de campo ela vai afetar a tua estética, então se de repente você quer aquele fundo completamente desfocado atrás da pessoa, é mais fácil obter isso com uma câmera fotográfica do que com uma câmera de vídeo. Por outro lado, se você quer toda uma nitidez indo de um primeiro plano até o fundo, acontece que a câmera de vídeo vai te dar mais essa facilidade do que a câmera fotográfica. Então, dependendo da estética que você espera ter da sua filmagem em termos de profundidade de campo e dependendo das condições de trabalho, se as coisas se mexem muito na sua frente ou não, pode ser mais vantagem trabalhar com uma câmera de vídeo ou com uma câmera fotográfica. Não é que uma é melhor que a outra, são equipamentos diferentes que cumprem com funções diferentes. Então, esse é outro aspecto da profundidade de campo que vocês têm que ter em mente. Por fim, tem outras diferenças, tá? Mas vamos falar de mais duas ainda. Uma delas é a chamada resolução de cor. As câmeras fotográficas geram arquivos numa resolução de cor inferior a boa parte dos equipamentos profissionais de vídeo. Então, por exemplo, eu citei a XF300. A XF300 da Canon ela tem o dobro da resolução de cor de uma câmera fotográfica. O que é essa resolução de cor? Em cada pixel que compõe a imagem que está sendo gravada, a câmera não recolhe para o processamento a informação de cor de todos esses pixels. Numa câmera de vídeo, como a XF300, você pode ter o recolhimento dessa cor, um pixel sim, um pixel não. Então metade dos pixels terão o registro de cor. No caso da câmera fotográfica, só um quarto dos pixels é recolhido para a informação de cor. Então é metade da qualidade de informação de cor de uma câmera de vídeo profissional. Dependendo do que for a exigência do teu trabalho, se você precisar manipular muito as cores, ou tem degradês muito complexos na imagem, ou esse trabalho vai passar por uma pós-produção que, digamos assim, fique lá cutucando demais na cor, você precisa de um arquivo que tenha mais informação e mais resolução de cor. Então, câmeras de vídeo podem ter mais qualidade nessa hora. O último aspecto que eu queria tratar como uma diferença é o áudio. Câmera fotográfica, ela tem uma entrada de plug que é chamado P2, que é aquele plug de fone de ouvido para você plugar um microfone. O microfone interno da câmera não vamos nem falar que ele é realmente muito ruim. Tá? Você não pode encostar na câmera que ele vai dar barulhos dos mais diversos. Então vamos considerar sempre o uso do microfone externo. Mas mesmo nesse caso, você vai plugar esse microfone nessa câmera através da entrada P2. Que é um plug muito ruim, porque também dá chiado com facilidade, não tem como você balancear os canais desse tipo de entrada de áudio. Então é uma entrada de áudio um pouco deficiente. Esse vídeo que a gente grava aqui, o Dicas do Vernalha, ele é feito com uma câmera 7D e com um microfone da Rode. Esse microfone está plugado na porta P2 e assim, a gente não pode encostar nos fios e nada por causa do medo de ter um chiado. Qualquer câmera de vídeo profissional usa uma entrada chamada XLR. Essa entrada ela é muito mais consistente, sólida e tem um cabo muito mais bem elaborado para você plugar o microfone. Graças a isso é mais difícil que aconteçam acidentes de áudio com esse tipo, digamos assim, de cabo e de microfone que você pode usar numa câmera de vídeo. Bom, então as diferenças aí entre uma câmera fotográfica e uma filmadora tem outras, mas eu acho que as principais são essas, ou seja, tempo de gravação, gravação de áudio, resolução de cor e profundidade de campo. Essas quatro coisas vão determinar a escolha de um equipamento ideal para vocês trabalharem as produções de vocês. Pensem da seguinte forma, tem uma frase que eu costumo dizer que é o seguinte: não existe equipamento profissional. O que existe é o profissional que opera o equipamento.
Então esse profissional tem que saber escolher, ele tem que saber a hora em que é melhor trabalhar com uma câmera fotográfica, a hora em que é melhor trabalhar com uma filmadora ou a hora que é interessante juntar as duas numa produção. Por exemplo, você vai filmar uma palestra, um casamento, deve ser interessante, eu acredito que seja interessante fazer da seguinte forma: você tem uma filmadora que capte o evento inteiro na íntegra, assim ele vai captar o áudio na íntegra, por ter uma entrada de microfone melhor, você vai ter uma segurança com relação àquele áudio ser mais, digamos assim, bem captado e também com canais balanceados e tudo mais. Então você tem uma câmera, uma filmadora que faça todo o conjunto da obra, e com uma câmera fotográfica você faz pequenos takes, closes, detalhes, e isso na edição você junta essas duas imagens para ter, digamos assim, o evento inteiro e ao mesmo tempo com um detalhamento que você constrói usando a câmera fotográfica. Então o profissional de vídeo ele tem que saber não ficar preso a um ou outro equipamento, ele tem que saber operar tudo aquilo que existe no mercado e saber escolher o que é vantagem ou desvantagem. Hoje a gente tem muitas produtoras, aí, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, mas praticamente todas as capitais do Brasil, tem produtoras de vídeo e locadoras de vídeo onde você pode alugar um equipamento. Então se você parar para pensar que uma câmera que pode chegar a custar $20.000, o aluguel de um dia desse tipo de câmera é na faixa dos $800 a $900, não é caro você ter esse equipamento à sua disposição, você não precisa comprar ele, você pode alugar e é mais vantagem. Ou você tem uma câmera só e quer ir para um evento com duas câmeras, você aluga a segunda. Então com esse tipo de solução que é bastante acessível e fácil, fica, digamos assim, bem tranquilo para o profissional ter os equipamentos que ele precisa no dia do trabalho. Então tenham, digamos assim, essa consciência de que é necessário manobrar. O fotógrafo ele está acostumado com aquela coisa de ter uma, duas câmeras e trabalhar com elas. No mercado de vídeo a gente tem que ter essa adaptação, porque nem todo equipamento vai oferecer todas as soluções que vocês precisam. Bom, o que eu tinha, digamos assim, para falar desse assunto, resumidamente é isso. Quem quiser aí se aprofundar no tema de filmagem com câmeras fotográficas e com outros equipamentos, eu tenho alguns cursos que eu ofereço aqui em São Paulo e também em Recife. Então quem é aí dessas cidades ou próximo a elas e quiser saber mais um pouco disso, entre em contato comigo aí por Facebook, Twitter, manda e-mail, que aí a gente conversa, eu passo para vocês aí a agenda desses cursos, quando tem próximas datas, caso interesse aí. Eu acho que é uma oportunidade legal para principalmente quem é fotógrafo e quer se aprofundar no trabalho de vídeo, e também é para quem é cinegrafista e que estava acostumado com filmadoras e que está agora também trabalhando com câmeras fotográficas. Para esses dois públicos, eu acho interessante quem tiver aí que fazer essa adaptação, procurar um curso, e eu tenho aí cursos nessa área aqui em São Paulo e em Recife. Por fim, novamente, quem quiser entrar em contato, né, eu falei do meu Facebook, é facebook.com/vernalhajr, o Twitter, twitter.com/vernalhajr, meu site que é o vernalha.com.br. Então através desses canais vocês conseguem entrar em contato comigo. Aqui também na página, não sei se vocês estão vendo esse vídeo no Vimeo ou no YouTube, que tem os dois canais. Também nos comentários do vídeo, se vocês quiserem entrar em contato aí através desses canais, fiquem à vontade. E por enquanto é só, pessoal. Eu vejo vocês aí no Dicas do Vernalha 4. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê por aí. Valeu!